noite. Não serei longa naquilo que o Senhor nos permitiu a ministrar nessa noite. Abram suas Bíblias comigo, desde já parabenizar aos nossos irmãos que se batizaram no dia de hoje. Deus abençoe a tua vida. Agora vocês estão transicionando para uma nova fase no crescimento espiritual. E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar com vocês nessa noite, com o tema que o Senhor colocou no meu coração. Repita comigo: você cresceu. Ih, será mesmo? Quém, quém, quém. Repita comigo com força: você cresceu. Você cresceu. Eu cresci. Ok, abram suas Bíblias. Em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 9. Não. Isso, a partir do versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. Amém, igreja? Amém? Vamos transitar um pouquinho nessa palavra, naquilo que o Senhor está querendo trazer como revelação, num culto pós-encontro, onde Deus ele foi extremamente visível, onde o Espírito Santo ele foi visivelmente ministrando em nossos corações, em nossas vidas, naquele lugar. Uma vez que eu transiciono da minha fase de menino para a minha fase adulta, a gente passa por algumas fases. Porque não é somente você sair da infância e entrar na fase adulta. Você tem transições ao longo da tua vida que é necessário você passar para trazer maturidade, para trazer esclarecimento e discernimento daquilo que você está vivenciando como indivíduo, como homem e como uma mulher de Deus. Pois bem, eu cresci. Você cresceu? Porque uma coisa é você verbalizar: eu cresci, agora eu sou sujeito homem. Tem muitos adolescentes que falam isso, né, para o pai e para a mãe. Eu sou sujeito homem, mas ainda moram com os pais, ainda são dependentes dos pais, ainda depende de comer, de vestir e de morar dos pais. Então, você não é um sujeito homem, porque sujeito homem assume responsabilidades, sujeito homem, ele procura um crescimento, sujeito homem não menospreza quem direcionou o seu caminho. Sujeito homem nunca vai menosprezar a instrução do pai, a instrução da mãe. Sujeito homem vai ter sempre uma escuta para pessoas que têm mais experiência e sabedoria do que eles. Só que na nossa vida espiritual acontece de forma diferente, porque quando o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, vamos lá comigo? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está dizendo o quê? Quando eu era imaturo, quando eu não conhecia, quando eu não tinha discernimento, eu fazia aquilo que me dava na teia de fazer. Mas quando eu atinjo uma maturidade espiritual, quando eu atinjo um conhecimento na palavra do Senhor, o meu comportamento ele começa a mudar. Porque uma coisa eu digo, você vai dizer para mim: apóstola, tem pessoas que têm 10 anos na igreja, mas têm o mesmo comportamento.
Comportamento de menino, ao invés de agregar, espalha. Porque é assim que criança é, né? Não sei se você tem filho pequeno, mas eu tive filha pequena. E quando chegava na escola, eu tinha algumas reclamações de algumas amiguinhas que falavam assim: ah, Mariana tem um grupinho de amigas. Então esse grupinho de amigas não podia entrar mais ninguém. Porque era todo mundo, era todas ali bem coesas, não deixava entrar meninas novas, ou se saía, virava a cara, coisa de criança, coisa de menina. Talvez você viveu isso na tua infância, ou seus filhos vivenciaram isso na infância, porque uma criança, um menino, uma menina, tem atitudes imaturas, normal, porque não tem uma maturidade, um discernimento. Mas é inadmissível um cristão que tem uma vivência na igreja, mas não muda o teu comportamento, não muda a tua postura enquanto cristão, porque acha que ainda é novo convertido, ou porque acha que ainda está novo na fé. Mas por incrível que pareça, quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios, foi um período em que ele, entre a conversão e essa carta, foram aproximadamente de 5 a 6 anos de ministério. 5 a 6 anos de ministério entre a conversão e a escrita dessa carta para os coríntios, que ele, inclusive, escreveu essa carta, ele estava aprisionado, ele estava em cárcere. Para você ver, queridos, um homem que ele era perseguidor de cristão, ele matava crente, ele tinha nojo, repulsa de cristão. Em um momento em que Jesus encontra com ele, e ele tem um impacto dessa conversão, ele tem um impacto desse encontro, ele começa agora, eu vou buscar conhecer o Jesus que eu encontrei, eu vou buscar conhecer a palavra que Jesus ministrava enquanto esteve aqui na terra. Eu vou buscar e eu vou estar com pessoas que teve um contato com Jesus para me instruir na caminhada, como eu devo me portar, como eu devo proceder na minha caminhada cristã. Ou seja, entre 5 e 6 anos não foi muito tempo de conversão. Não foi muito tempo, ou seja, ele ainda estava amadurecendo espiritualmente. Mas com Paulo foi diferente, porque houve uma conversão radical e houve um entendimento da palavra radicalmente falando. Ou seja, ele encarnou a palavra, ele trouxe para ele e ele encarnou aquela palavra e ele viveu sobre aquela palavra. Escuta uma coisa, querido, um menino que não tem instrução, ele tem dificuldade de ouvir instrução. Um menino que não tem instrução, ele tem dificuldade de ouvir alguém mais velho do que ele. Um menino que não tem instrução, ele vai sempre replicar, ele vai sempre se alterar, ele vai sempre confrontar ou afrontar uma pessoa mais velha. O comportamento de um menino é assim. E aí a gente traz para a nossa fase adulta. E aí quando a gente casa e forma família, a gente quer ter os mesmos comportamentos quando éramos adolescentes. Ou seja, a primeira, nada contra, mas é só para você ter uma noção. A primeira coisa que o homem quer comprar para a tua casa, quando sai da casa da sua mãe, vou dizer um homem solteiro, a primeira coisa que um homem compra quando sai da casa da sua mãe e vai morar sozinho, o que é? Quem ousa dizer? Acertou! Eu só preciso de uma cama, de um fogão, uma geladeira e um videogame para sobreviver. A mulher não, a mulher quando sai, ela quer o quê? Ela quer mobiliar a casa, ela quer deixar tudo do jeitinho dela. Depois as regalias, depois o conforto, depois os prazeres que ela quer ter dentro da tua casa. Embora isso não é uma regra, porque tem meninas que saem da sua casa e acham que estão no fantástico mundo de Bob, né? É menina, faz muitos filhos, sem ter instrução, sem ter experiência, vai gerando filhos, e nessa geração de filhos, sem estrutura psíquica, sem estrutura espiritual também, começa a gerar muitos filhos e não sabe instruir os seus filhos. Por quê? Não, porque eu acho que ter bebê, ter criança é legal.
ter bebê, ter criança é da hora, mas não tem uma mentalidade, não tem um raciocínio lógico para instruir os seus filhos no caminho que devem andar. Pois bem, eu estou dando só um panorama, porque na vida espiritual é assim que acontece. Precisamos passar pelas fases, tanto que Jesus, ele teve com os seus discípulos por 3 anos aqui na terra, e por 3 anos Jesus discipulou os seus discípulos lado a lado, era tete a tete. Gostou da instrução? O problema é seu, é assim que tem que ser. E alguns deles se revoltaram, alguns deles voltaram às suas práticas do seu trabalho, alguns deles, eu não quero isso para a minha vida, por quê? Comportamento infantil, comportamento de menino. E o que tem impedido o crescimento da igreja nessa atualidade é esse tipo de comportamento. É um grupinho aqui, não deixa fulano entrar no nosso grupo não. Não deixa fulano, está falando com o cicrano, vou parar de falar com você, porque você está falando com o cicrano. Pasmem, dentro de uma comunidade religiosa, onde nós estamos falando com homens e mulheres adultas, homens e mulheres adultos. E esse tipo de comportamento tem minado o crescimento da igreja na atualidade. Porque quando eu era menina, eu me comportava como menino, me vestia, falava como menino. Mas o Senhor hoje está nos trazendo uma maturidade, para que quando Ele nos confrontar na palavra, a gente, eu não estou sendo afrontado, mas eu estou sendo confrontado pelo meu Pai. Eu estou sendo disciplinado pelo meu Pai. Porque, queridos, uma vez que eu oriento uma pessoa, uma vez que eu corrijo, disciplino uma pessoa, e essa pessoa sai batendo o pé, o entendimento que eu tenho para aquela pessoa é menino, é menina, não tem maturidade para ouvir, não tem maturidade para ouvir conselho, não tem maturidade para entender o que está acontecendo, e sai batendo o pé fazendo birra. Nós temos um tema para essa palavra, e eu já disse aqui, você cresceu. Você cresceu. Então não existe mais isso, eu não quero ir para a escola, mãe. Inventa que está com dor de barriga, inventa que está com dor de cabeça, inventa que está com isso, inventa que está com aquilo. Homem e mulher de Deus assume o seu BO. Homem e mulher de Deus assume a tua responsabilidade. Homem e mulher de Deus não deixa pendências para resolver. Ou principalmente, não joga no colo de pessoas pendências que tem que resolver. Porque, queridos, quando o nosso filho apronta, quem é o responsável legal por eles? É a mãe e o pai. Então, quando o nosso filho ainda está de menor, ainda é menor de idade, quem assume a responsabilidade por aquele menor, por aquela criança, é o pai e a mãe. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, você não tem pai nem mãe para poder assumir a tua responsabilidade, não. No mundo espiritual, é você que tem que resolver os seus problemas e as suas pendências. Você cresceu. Agora, você não fala mais como menino. Você não anda mais como menino. Já viu aquele homem, aquela mulher que acha que é garotinha? Aquelas mulheres com 40, 50 anos, aqueles shortinhos da Anitta, aqueles croppeds diferenciados, aqueles piercings assim no nariz, achando que é garotinha. Mas a carcaça é uma carcaça envelhecida, é uma carcaça ultrapassada. Mas eu preciso manter o estereótipo de garotinha. Fora os homens, eu não sei o que é mais ridículo, as mulheres ou os homens. Eu falo ou não falo? Eu acho que não vou falar não. Eu vou confrontar, não? Ai, gente, eu sou polêmica. Gente, assume o grisalho, não pinta o cabelo não, de rena, não. Faz aquela barba de rena. A gente vê lá no final da rua aquela pintura. Assume o grisalho, homem de 40, de 50, 60 anos. Vocês ficam bonitos de grisalho. Assume a tua identidade. Né? Aí bota aquele tênis com mola que parece salto alto. Aí, caraca, cresceu meio metro. Assume. Eu estou dizendo para vocês que não é sobre vestimenta.
Mas se você externaliza aquilo que você sente, a gente acaba tendo esse olhar, né, de julgamento. A gente precisa entender que a gente precisa andar de acordo com a nossa idade. A gente precisa ter amizades de acordo com a nossa idade. Homem de 20 anos não tem que ter amizade com meninos de 12, 13 anos. Mulheres de 30, 40 anos não tem que ter amizade com meninas de 18, 17 anos. A linguagem é outra, o pensamento é outro. Os ambientes que frequentam são outros. A maturidade espiritual, queridos, não é sobre o seu vestir, não é sobre isso, mas a maturidade espiritual está no teu comportamento. É birrinha para cá, é birrinha para lá, se estressa. Eu já fui assim. Mas a gente precisa virar a chave. Virar a chave. Quando o apóstolo falou no caminho, você vai pregar hoje. Eu, what? É o quê? Falei, não faz comigo não, eu não tenho voz, eu não tenho estrutura, você vai ministrar hoje. Eu falei, pois bem, Senhor, fala comigo que o Senhor quer falar com a igreja. Nós estamos retornando de um encontro que marcou nossas vidas, um encontro que nos tirou do estágio de menino e nos colocou em um estágio de adulto, um estágio de homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. Mas escuta uma coisa, isso só vai mudar se você se posicionar como tal. Acabou. Você não vai ser mais arrastado como seu pai e sua mãe faziam contigo para ser levado para ir para a igreja. Você não vai ser mais arrastado, sabe, toda hora tem que ficar mandando uma mensagem. Não veio por quê? O que você tem? Está triste com o quê? Ei! Todo dia tem que ficar fazendo manutenção de crente. E a gente perde a oportunidade de estarmos discipulando quem está chegando. Manutenção de crente nos faz perder tempo com aqueles que estão chegando e precisa do nosso tempo para ser discipulado. É cansativo a gente ter que ficar implorando. É cansativo. Porque quando nós estávamos no mundo, quando nós éramos meninos, quando nos convidavam para uma balada, para um baile, para um barzinho, não tinha tempo ruim. Não tínhamos R$1 no bolso, mas os amigos faziam questão de pagar, é sempre assim. Mas aí quando nós chegamos no ambiente religioso, no ambiente familiar, nós criamos questões para tudo. O nosso comportamento de menino está atrasando a promessa de Deus na nossa vida. O nosso comportamento de menino está atrasando o propósito de Deus na tua vida. O nosso comportamento de menino está atrasando aquilo que o Senhor confiou na tua mão. É por isso que entra ano e sai ano, o ciclo não muda. Entra ano e sai ano, você tem a mesma rotina, a mesma metodologia, você tem o mesmo ritual. Porque você não é ousado, porque uma criança, ela é facilmente adepta de um comportamento ou de um ritual na sua casa. Uma criança, ela é facilmente inserida em um ambiente de casa em que ela tem ali uma rotina e ela consegue viver muito bem com isso. Mas um homem e uma mulher não. Um homem e uma mulher precisa de viver em novidade de vida. Precisa viver, queridos, uma experiência todo dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério. O Senhor hoje está arrancando a nossa mentalidade reducionista, a nossa mentalidade menino, de infantilidade, porque, queridos, o Senhor ele não pode nos colocar em uma posição enquanto nós estivermos com os nossos pensamentos limitantes e infantilizados. Encontro com Deus, querido, não acabou. Encontro com Deus não se resume em 4 dias.
Encontro com o Espírito Santo não se resume em 2 vezes, em 2 épocas no ano. Encontro com o Espírito Santo é uma vivência, é uma rotina, é uma vontade, é um querer, é uma busca. É como assim? Encontro com o Espírito Santo, é mais ou menos assim. Vamos, filho, fazer o exame de rotina todo ano. E o filho, eu não quero, tem que tirar sangue, tem que fazer exame disso, exame daquilo, eu não quero. Mãe, eu tenho medo de agulha. Mãe, eu isso, mãe, aquilo. Quando a gente fala sobre o encontro com o Espírito Santo, é o mesmo comportamento, só muda a linguagem. Vamos ao encontro com o Espírito Santo? Porque tem isso? Porque tem aquilo? Será que vai ter cama para mim? Será que isso? Será que aquilo? Nós estamos te levando para um lugar de cura. Assim como você leva o teu filho para o hospital, para um lugar de cura, é assim que acontece. E a gente faz o quê? Corpo mole. A gente rejeita a cura. Uma criança não quer estar no hospital porque tirar sangue dói, porque fazer exames dói, é desconfortável. Quando nós convidamos ou convocamos vocês ao encontro com o Espírito Santo, é a mesma coisa, é desconfortante, dói, porque vai tocar em lugares que você não quer que toque. Vai acessar lugares que você não quer que seja acessado, e isso vai te causar um desconforto. Mas uma criança rejeita a cura. Mas um adulto imaduro espiritual, não importa o quanto vai doer, não importa o quanto vai mexer, não importa o quanto vai causar desconforto, se tem cura naquele lugar, eu sou o primeiro a estar na fila do ônibus, porque, queridos, aonde há cura, uma pessoa madura vai entender, eu sou o primeiro a querer uma cura, eu sou o primeiro a estar nesse lugar de cura. Comportamentos precisam ser mudados. Nós vamos já daqui a pouco ingressar em um novo ano. O que mudou na tua vida? O que mudou na tua casa? O que mudou na tua família? Quais têm sido a sua prioridade? O Senhor está falando com a igreja nessa noite. E hoje Ele está te dando o entendimento que você precisa mudar. E sair do teu comportamento infantilizado para viver o extraordinário de Deus. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Coisas precisam ser mudadas. Eu não sou seu pai, eu não sou a sua mãe. Eu não posso chegar na tua casa e ditar para você: fulano, vai arrumar seu guarda-roupa. Fulano, vai botar a roupa suja no cesto. Não é assim que você fala com teu filho? Fulano, bota o lixo para fora. Não é assim que você fala com teu filho? Não tem regras dentro da tua casa? Eu não tenho esse poder de ditar regras na tua casa. Eu não tenho esse poder de dar ordem na tua casa. Esse poder está na sua mão. E é você, através do Espírito Santo, que vai trazer ordem no ambiente caótico que você vive. É você, através do Espírito Santo, que vai trazer ordem no ambiente em que você só tem estresse, em que você só tem aborrecimento. Sabe por quê, queridos? Talvez não seja sobre o ambiente. Talvez é a tua infantilidade que não está sabendo lidar com a frustração, com a decepção. É a tua infantilidade que não sabe lidar com os nãos que você recebe. Então, queridos, eu sempre digo aqui para algumas pessoas que fazem terapia comigo: o não, estou acostumado a ouvir. A negativa, eu estou acostumado a ouvir. Mas isso não pode paralisar o que eu quero. Isso não pode paralisar aquilo que eu busco diante de Deus. Uma criança, quando recebe um não do pai, ele fica imóvel, ele fica impossibilitado. Ele fica sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas ele recebe o não. Mesmo que constrangido, mesmo que contrariado, ele recebe o não. Resmunga, faz pirraça.
esperneia, bate o pé, mas ele está ali. Você não é mais essa criança birrenta, que quando o pai diz não, você sai batendo na porta, você sai largando tudo, você sai entregando tudo. Você é um homem e uma mulher madura. Você é um homem e uma mulher madura. O ano apostólico de Barnabé ainda não acabou. E o Senhor ainda quer restabelecer o teu sacerdócio, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Talvez não seja esse tipo de palavra que você queria ouvir em um pós-encontro, mas foi necessário. Porque o encontro, para muitas pessoas, acabam aqui, mas para algumas, vão continuar por toda a vida. É questão de entendimento e mentalidade. O encontro para algumas pessoas acabam aqui. Quando sair pelas portas, vão murmurar, vão falar o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Mas para algumas pessoas, é mudança de vida, é mudança de caráter, é a transição do menino para o homem, é a transição da menina para a mulher. Você crê nisso? Então feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Porque o Senhor, Ele tem uma nova roupa para você. O Senhor, Ele tem uma nova roupa para você. Você não vai mais andar e falar como menina. Você agora vai ter uma postura de mulher e de homem de Deus. Não faça aquilo que você não precisa fazer para ser inserido em um grupo de pessoas. Porque eu aprendi que um homem e uma mulher madura conseguem andar sozinho. Um homem e uma mulher madura conseguem andar sem influência dos outros. Um homem e uma mulher madura conseguem andar sem estar apoiado em alguém. Um homem e uma mulher madura conseguem andar somente com o Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Eu quero orar por você. Você que de uma forma foi ministrada por essa palavra diz assim: eu preciso amadurecer nessa parte. Eu preciso crescer nessa parte.